Bem, essa é a primeira vez que eu gravo um relato direto para a câmera aqui. Eu tenho esse projeto há mais de 180 dias, ou melhor, há mais de 180 gravações de áudio apenas, que eu falo sobre a minha vida como um todo. Falo sobre as minhas experiências, sobre os meus afazeres e tudo mais. Essa aqui é a minha primeira e única tentativa gravando em vídeo. Isso aqui não tem nenhum roteiro. Na verdade, nada do que eu faço tem um roteiro específico. E esse aqui faz parte de um novo quadro que eu quero iniciar comigo mesmo, que é o quadro de é o quadro VED, que provavelmente vai ser o nome do canal que eu vou estar publicando todas essas faixas de áudio, quanto. Na verdade, só essas faixas de áudio e esses vídeos que eu vou produzir. VED, Vivendo e Descobrindo, e se não for VED, vai ser VEA, Vivendo e Aprendendo. Esse vídeo aqui tem como foco eu tratar sobre a minha os meus objetivos em gerais, porque eu sei que existem outros jovens com os mesmos objetivos, principalmente na área de estudo. E gostaria de pelo menos estar passando aqui um pouco da minha situação no momento. E tanto isso aqui, esse vídeo em si, é uma forma de eu me obrigar a trazer mês por mês uma evolução considerável para mim mesmo. E quem sabe ajudar mais alguém com isso. Voltando aqui agora. Meu nome é Eric, eu tenho 17 anos de idade, nasci em 2007 e meu objetivo atual é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA. Eu, antes de falar um pouquinho mais sobre, eu quero já dizer aqui que esse ano, ou até talvez no próximo, dependendo de como eu vá esse ano eu não tenho nenhuma possibilidade assim de passar. Eu me vejo leigo nas matérias de exatas, eu me vejo leigo nas matérias de humanas do ITA, que no caso são só inglês e português. Então faz aproximadamente aí um mês, dois meses, que eu comecei a realmente me dedicar mais desde o início. Falei, mesmo tendo uma proficiência maior em matemática, por exemplo, nessa área das exatas, falei, eu não sei de muito. Então, voltei logo do começo. Inclusive, não tá aqui no momento um pequeno caderninho de matemática que eu vou anotando tudo. Não anotando tudo, mas o passo por passo de tudo que eu estou estudando pelo início. Voltei também novamente a português, com todas as classes gramaticais, verbo de ligação, transição direta, indireta, conjugar orações e tudo mais. Voltei tudo realmente do início. Em inglês, eu tenho sim uma proficiência maior, só que não nas regras. Tenho essa proficiência na fala, ao meu ver. A maior parte do meu dia ele é formado pelo inglês, principalmente nos vídeos que assisto e conteúdos de entretenimento no geral são todos em inglês. Então, proficiência na fala eu sei que eu tenho. Agora, todo tipo de regra da língua inglesa, eu admito que eu também sou leigo. Por exemplo, eu sinceramente lembro pouquíssimo do verbo to be. E olha que a gente, pelo menos
em escolas públicas. A gente viu isso no segundo, ou melhor, no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio. E agora é a hora dessa confissão ficar um pouquinho mais pessoal. E eu vou falar aqui agora dos meus momentos de vida, da minha vida aqui da minha vida até agora. Eu estudei por boa parte da minha vida em escolas públicas, mas em decorrência de um bullying ali de mais ou menos no fim do sétimo ano, no meio do sétimo ano pro começo do sétimo ano, foi descoberto um bullying na minha escola que alguns rapazes de mau caráter faziam e eu não contava nada semelhante aos meus pais. Foi descoberto isso e me tiraram dessa escola para me pôr numa escola particular. Eu fiquei nessa escola particular do meio do sétimo ano. Fiquei o oito. Não. Se bem me... Eu... E, bem, talvez tenha uns cortes aqui e ali de coisas que eu realmente só errei a fala mesmo, então, normal. Mas, voltando para esse ponto de vida, eu cresci e estudei boa parte da minha vida em escola pública. Até o fim do sexto ano eu estudei em escola pública. E até aí foi normal. A minha infância, tudo tranquila. Eu era dado como um bom aluno, eu era dado como uma criança inteligente. Mas, na verdade, hoje em dia eu vejo que isso era só questão de que eu era uma criança que aplicava a decoreba em basicamente tudo. Tipo, tudo, tudo mesmo. Então, por isso, eu sempre tirava um 10, sempre tirava. Minha média sempre foi essa, 9, 10 nesses colégios assim. E sendo essa criança decoreba, eu continuei sendo essa pessoa até mais ou menos ali o primeiro ano do ensino médio, mas isso não entra ao caso agora. No fim do sexto ano, foi descoberto um bullying. No caso, meus pais descobriram esse bullying que estavam cometendo contra a minha pessoa. E eu não comentava sobre isso com eles. Inclusive, se tem alguém mais novo que está assistindo isso aqui agora, que tem os mesmos interesses e, pelo motivo que seja, chegou esse vídeo, fale sobre essa questão de bullying para alguém responsável, porque fica pior. Não é algo de guardar a si mesmo, não é algo de resolver sozinho. Mas, continuando, foi descoberto justamente essa questão de bullying, bullying pesado, agressão e tudo mais. E aí me trocaram de escola. Me trocaram para um colégio particular aqui de Brasília. Não citei, mas eu sou de Brasília. E para um colégio que, para níveis assim de colégios particulares, provavelmente não é nada, entre muitas aspas, mas foi um colégio para mim muito bom, porque lá durante o sétimo ano todo, que foi um ano, inclusive, divertidíssimo, conheci muitas pessoas e não me arrependo nada nesses momentos presenciais, logo chego no porquê desses presenciais que eu vivi. E esse meio para fim do sexto ano, começo e até o fim do sétimo ano foram muito bons. Então, no começo do oitavo ano, em março de 2020, veio a pandemia. Em 2021, nono ano, continuou a pandemia. E no meu primeiro ano do ensino médio, eu tive que sair dessa escola por conta de problemas financeiros mesmo. E por tudo isso, o oitavo e nono ano, meu particularmente, e eu falo isso com até uma certa tristeza nesse exato momento e muito arrependimento do que o meu eu passado fez, mas eu não fiz nada no meu oitavo e nono ano. Meus dias eram ligar o computador às 7:30 da manhã, fingir que estava no computador até meio-dia,
e depois, sei lá, passar o resto do dia jogando Minecraft. E realmente era assim, eu passava o resto do dia jogando Minecraft. Mesmo sendo divertido, passando esses tempos, né, jogando Minecraft com alguém que eu gostaria de estar ali, eu sei que foi um tempo imenso que eu perdi de aprendizado. Tinha professores excelentes nessa época. É uma nota aqui especial pro Paulo, que eu não vou falar o sobrenome, e o Carlos, que eu também não vou falar o sobrenome, que foram professores de matemática excelentes e eu não aproveitei a aula de vocês. Coisa que eu me arrependo muito, porque desde então eu nunca tive mais professores de matemática que eu falei, eita, que esse professor me dá realmente uma vontade de estudar, sabe? Nunca mais, nunca mais. Mas isso já não vem ao caso. Tendo essa deficiência do oitavo e nono ano, que inclusive a gente estava estudando um assunto, eu lembro muito bem desses assuntos, porque hoje em dia eu não. Eu sou péssimo neles. Que no caso era geometria, geometria plana e analítica. Nós estávamos estudando no oitavo e nono ano. E eu lembro disso justamente porque hoje eu sou horrível. Sou horrível, horrível, horrível nessas matérias, mas aos poucos eu vou ficando melhor. Pois bem, meu primeiro, segundo e agora último, né, terceiro ano, foram em um colégio público que particularmente eu não gosto. A questão do ensino, o ensino acaba sendo realmente precário, mas faz parte, faz parte. Eu infelizmente sei que o ensino brasileiro público não é a melhor coisa do mundo e no momento eu não posso fazer nada em relação a isso. E agora vem o meu período atual. No fim do ano passado, eu comecei, ou no começo do ano passado, na verdade, eu comecei a trabalhar numa instituição realmente de renome, que eu gosto bastante, consegui um emprego muito bom, um estágio, na verdade, muito bom, mas isso, infelizmente, tira o meu tempo. E desde o segundo ano, eu venho acordando 5h50 toda manhã, volto para casa aproximadamente às 6h30, 7 horas, tipo, parar em casa mesmo, porque eu acordo 5h50 da manhã, vou pro colégio e estudo, entre aspas, das 7 às meio-dia e meio, às 11h50, na verdade. Das 11h50, tenho que chegar em casa meio-dia e 10 para almoçar, trocar de roupa e ir pro trabalho. Saio de casa meio-dia e 50 para conseguir pegar o ônibus e chegar lá em um horário bom. Bom, tipo, eu falo 10 minutos adiantado. Porque se eu não chegar 10 minutos adiantado, eu chego 20 minutos atrasado. Por conta dos ônibus da minha cidade, mas faz parte. Chego, fico lá das 2 horas, ou melhor, saio de casa às meio-dia e 50, pego o ônibus às 1h10, chego no trabalho às 1h50, saio do trabalho às 5h50, 6 horas, que são 4 horas das 2 às 6, porém, contudo, todavia, entretanto, tem dias que não tem mais nada para fazer ali, então acabam me liberando. E chego em casa, se eu der sorte, por volta das 6h30. Isso é, se eu conseguir chegar à parada a tempo e pegar o ônibus. Se eu não pegar esse ônibus, eu chego em casa por volta das 7h10. Então, resumidamente, parando em casa para realmente ter o tempo hábil de fazer alguma coisa, eu chego 6h30, 7h10, mais ou menos. E essa vem sendo a minha rotina. No último mês, tecnicamente, não foi por conta das minhas férias, mas no resto, essa vai ser a minha rotina até o fim do ano, até o mês de dezembro. E a prova do ITA, ela vai ser no mês 10, aproximadamente.
Não lançaram ainda o edital, mas conforme os outros editais, a prova, a primeira, a primeira, primeiro, a primeira prova em si, ela vai ser no, em outubro, daqui a 5 meses. Na gravação desse vídeo, estamos no dia 1 de maio de 2024. E justamente, meus objetivos até o fim do ano são justamente terminar o curso de matemática do Felipe Guezzoli, Desvendando a Matemática, curso esse que eu fiquei travado justamente por conta de eu ficar muito acanhado em relação ao curso. Já no primeiro módulo eu fiquei acanhado, porque ele passou uma lista de exercícios das torneiras lá, e aí eu tava lá pensando, pô, isso aqui eu já vi, já tenho uma proficiência maior disso aqui, vou ver os exercícios. Não consegui fazer um exercício daquela lista. Dentre o que uns 10 exercícios. Depois eu fui ver, mais ou menos na metade desse mês, e descobri que aquilo ali era mais algo que a gente vai ver mais pra frente do curso e não agora. Mas ainda assim, eu me peguei pensando bastante sobre isso de, cara, eu não consegui fazer um desses exercícios. E aí eu travei emocionalmente e não me desenvolvi mais no curso. Até o fim desse ano, eu tenho alguns objetivos. Eu não acho que até o fim desse ano eu consigo terminar o Algebrista. Não sei se tá aparecendo aí direito, o Algebrista. Livro teórico e de exercício de matemática. Excelente, por sinal. Mas chegou uma partezinha nele que eu também travei. Esse ano de ficção, quero terminar Ana Karenina, porque particularmente eu venho curtindo, estou curtindo bastante a literatura russa. Então, Ana Karenina, Lev Tolstói, é um dos livros que eu quero terminar. Outro livro, Os Demônios, Fyodor Dostoiévski. Isso não entra em pauta nesse vídeo, mas o porquê que eu tenho os livros da Martin Claret e não os da Editora 34? Que só um momento. O porquê que eu tenho livros da Martin Claret e não da Editora 34, que inclusive até tenho aqui o Crime e Castigo também, é porque eu li algumas outras traduções do Oleg Almeida e preferi o Oleg Almeida ao invés do Paulo Bezerra, do Rubens Figueiredo e tudo mais. Então, mesmo as edições dela sendo talvez um. Não lembro se são mais caras ou mais baratas, eu compro os livros mais pelo Oleg Almeida mesmo, pelas suas traduções. E agora um último livro que vai meio que quebrar essa passagem é Os Irmãos Karamazov. Outro livro que eu pretendo ler até o fim desse ano, nesses próximos 7 meses. Que não é um livro traduzido pelo Oleg Almeida, sim pelo Herculano Vilas Boas. Não entendi por que que esse livro foi pro Herculano e não pro Oleg, dado que fizeram dos Irmãos Karamazov uma tradução indireta, mas também não me chateio muito com isso, porque, cara, traduções indiretas são traduções como qualquer outras, como quaisquer outras. E a gente está numa época em que traduções indiretas não vão acabar assim tão rapidamente. E agora eu tô lendo Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley. E é isso. Eu tenho ali um pouquinho mais de livros que eu quero ler até o fim do ano. Tava pretendo ler também. Já esse não é um objetivo, eu pretendo ler um box de Nietzsche ali, assim falou Zarastutra, Além do Bem e do Mal, O Crepúsculo dos Ídolos e o Anticristo. Talvez eu leia até o fim do ano. Não sei, inclusive, um ponto a se citar que talvez alguns estejam se perguntando é: você parece ser muito mais centrado para humanas do que para exatas. E às vezes eu também fico me perguntando isso, mas eu realmente não gosto muito da área de humanas.
Eu prefiro a área das exatas justamente porque elas são exatas e são gostáveis de se aprender. Pelo menos, ao meu ver, elas são bem gostáveis. Falando um pouco da minha rotina de estudos, vai mal. Eu tirei esse mês de férias para tentar algumas rotinas meio absurdas que eu estava desenvolvendo. Spoiler, nenhuma deu certo no fim. E eu comecei o mês até que bem, tô terminando ele até que bem, mas o meio dele foi relativamente desperdiçado. Mas no momento tá tudo bem. Eu tenho aproximadamente 5 tentativas para entrar no ITA. E eu sei que se eu não passar na segunda, eu sei que se eu não passar na primeira, vou tentar passar na segunda. Se eu não passar na segunda, vou tentar passar na terceira. Se eu não passar na terceira, vou tentar passar na quarta. E se eu não passar na quarta, eu vou passar na quinta. O motivo principal de eu querer entrar no instituto é uma questão que eu quero fazer faculdade de engenharia e entrar em um instituto militar de tamanho renome como o ITA seria um grande prazer. E eu também quero provar para mim mesmo que eu consigo. Quero ser um dos jovens assim que sabem que consegue esse tipo de coisa e pôr a cara e tapa que eu consigo esse tipo de coisa. Até o fim desse ano, eu fiz o Enem no ano passado, a minha média foi 600 e tanto. Pretendo melhorar a minha média esse ano para uns 700, 750, mas quero me focar principalmente nas áreas das exatas, que no caso seria, quero me focar principalmente no caso nas ciências da natureza e ciências tecnológicas, eu acho que chama, não lembro mesmo. E ciência da tecnologia, talvez. Tanto faz. Mesmo não tendo no ITA prova de biologia, sendo só as provas de matemática, química, inglês, português e redação. Em relação às redações, sou um jovem que tem grande proficiência em redações também. E é isso. Essa foi a minha confissão de provavelmente uns 20 minutos ou mais. Não sei se vai ficar bom. Eu espero muito que fique. Eu não pretendo que isso aqui tenha muita edição. Vão ser só uns cortes aqui e ali. E todo esse projeto, na verdade, ele vai ser pouco editado. Ele é mais algo para eu guardar essas lembranças e também para, caso aconteça, ajudar alguém com isso. Foi a minha primeira gravação de vídeo. Eu espero fazer isso no mês que vem, com algumas novidades a mais, né? Alguns conteúdos a mais aprendidos. Até o fim desse mês, eu espero estar ou no módulo 5 ou no módulo 4 do curso de matemática do Felipe Grisoli. Eu sei que a minha rotina agora com o trabalho ela vai ser um tanto quanto prejudicada, mas eu já tenho uma pequena, uma outra pequena rotina preparada para isso. Não falei sobre exercícios físicos aqui, mas eu só venho fazendo eles de manhã. E eu falo isso também só porque eu tô de férias. Porque se eu não tivesse, eu provavelmente também não os faria de manhã. E é isso. Essa foi a minha pequena apresentação. Meu nome é Eric, tenho 17 anos e pretendo entrar no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Até mais a todos e bons estudos. E como eu ouvi um barulho estranho, eu fiquei tipo, saca? Mas é isso. Até mais.